O J3 está de volta e vamos continuar falando de cultura e também de jornalismo. Faz tempo que o jornalismo é matéria-prima do cinema. O personagem jornalista contribui para dar verossimilhança às obras de ficção e garante a trajetória do herói para as histórias baseadas na realidade. Em período de lançamento pela editora ePapers, o livro Os Jornalistas Heróis no Cinema, do jornalista e professor universitário Vitor Menezes, trata desse caráter moral em 3 obras cinematográficas impactantes. E o Vitor Menezes, nosso colega jornalista, é o nosso convidado, está aqui conosco. Boa noite, Vitor, é um prazer tê-lo aqui com a gente. Boa noite, Júlio. Obrigado pelo convite, prazer é todo meu. Ter você aqui com a gente para falar, né, sobre o livro e descrever ele um pouco, não é para dar muito spoiler não, mas um pouquinho de spoiler é legal para a gente pelo menos entender o que, né, te motivou, né, a escrever essa obra e um pouco mais sobre o que se trata de fato o livro. Júlio, essa obra começa há quase 10 anos, assim, porque embora ela tenha sido fruto do projeto de pesquisa do doutorado, que durou 4 anos, né, 4 anos para trás agora, mas a rigor ela já começou a nascer num projeto chamado Cine Jornalismo AIC, que é da Associação de Imprensa Campista. Me lembro perfeitamente, né? Eu até estava comentando com o atual presidente da AIC sobre a importância, né, do contexto da AIC, De né, retornar de esse retornar projeto, né? através desse projeto na época que levava muitos estudantes, né, de jornalismo para a AIC, que era um projeto que era capitaneado por você. Desculpe interrompê-lo, só para reforçar, né? Contextualizar, né? Só para reforçar que a gente já tocou nesse assunto recentemente aqui. Ah, que bacana. Ele exibia um filme, um newspaper movie, como a gente chama, né? Um filme sobre jornalismo, um filme que tem o jornalismo ou o jornalista como fio condutor, e trazia um jornalista convidado para poder conversar sobre a obra. E a partir dali a gente foi vendo a eficácia disso com os alunos de jornalismo, por exemplo, em você conhecer a ética própria do jornalista, como que ele se comporta, como que ele responde a cada situação dramática, né, na tal trajetória do herói, que não é o caso da gente detalhar aqui, mas é basicamente aquela situação do ponto que o personagem sai, para onde ele vai chegar e todas as peripécias que ele vai passando pelo caminho. Então, como que o jornalista se comporta em cada momento desse? Tem uma questão central assim que eu destaco que é uma descoberta da tese que está no livro, e é até o título da tese original, os jornalistas não se recusam ao chamado. Porque tem um momento de toda a narrativa em que o herói, que está lá no seu mundo comum, lá na pasmaceira do dia a dia, acontece algo diferente, que é o chamado à aventura, ele tem que resolver, ele tem que salvar o presidente dos Estados Unidos, ele tem que fazer qualquer coisa do gênero, ele é chamado à aventura, mas normalmente ele... não posso, não quero, não tenho condições, e alguém o estimula aí. Esse chamado, nos filmes de jornalismo, quase sempre o jornalista não recusa, porque tem uma espécie de ethos da profissão, de prontidão, né? Aquela coisa, a notícia... De buscar resolver... Eu estou em casa, eu estou de madrugada, eu estou de férias, eu estou de folga, mas aconteceu um acidente, aconteceu uma notícia do meu lado, eu não posso me recusar. Você recebeu uma denúncia no telefone, quer dizer, é muito disso. Faz parte da ética profissional, do ethos profissional, né? Então essas coisas, esse tipo de coisa, né, que eu dou aqui como exemplo, a gente foi percebendo, isso foi me estimulando muito como pesquisador, eu levei isso para projeto de doutorado e depois eu fui aprofundando na análise de filmes específicos e foi um processo muito bacana que resulta parte dele aqui no livro. Bom, então, um ponto-chave do livro é a questão de vislumbrar a ética no exercício da profissão do jornalismo. O ethos, né, o caráter moral, é aquilo que norteia o comportamento. Não é a ética no sentido das normas de comportamento prático, né, mas é uma espécie de ética própria. Né? Mas só que é tanto para o bem quanto para o mal, assim, não é uma espécie de estilo, de visada, né, de ponto de vista do jornalista para o mundo, né? De como que ele vê as questões, de como que ele enfrenta as questões. E é legal usar filmes para isso, porque você falou dessa questão da verossimilhança, né? Porque por mais fantástico, absurdo que seja qualquer filme, ele precisa partir de um pontozinho de verdade, ele precisa se parecer um pouquinho com o real. E aí, nesse parecer um pouquinho com o real, ele emula um pouco a realidade e acaba refletindo, representando um pouco do que essa realidade traz. Essa questão da verossimilhança que a gente
que você cita na obra, a gente está colocando aqui, e esse ponto de verdade é hoje uma grande dificuldade que a gente enfrenta no exercício da nossa profissão com as fake news. Sim. Né? Que elas têm um ponto de verdade, sai de um ponto de verdade e aí fica mais difícil para o cidadão. Parece convincente, né? Fica muito difícil, às vezes, para o cidadão comum entender que aquilo dali tem um ponto, sai de uma verdade, tem um ponto de verdade, mas na realidade, no fundo, trata-se de uma armadilha, né? Tem uma coisa nos cinemas que as pessoas já devem ter percebido, que é, às vezes o filme não tem nada a ver com jornalismo. Filme de ação, qualquer filme. E aí está fantástico demais, está descolando da realidade, o roteiro vai e joga para uma cena que pode ser um personagem ouvindo rádio dentro do carro e esse rádio está narrando um texto jornalístico e aí aquilo ali te traz para o real de novo e fala, pô, isso é verdade, está acontecendo na cidade. Né? É real, tem um jornalista falando ali no rádio, ou bota uma ceninha com a televisão numa sala, alguém lendo o jornal, enfim. Esse aspecto não me interessa muito, sabe? Essa fronteira entre a realidade e a ficção e o modo como a ficção emula o real e às vezes nos conta mais sobre o real do que as próprias narrativas ancoradas na realidade de modo próprio, né? Vitor, você mistura cinema com jornalismo, né? Há uma lista grande de filmes com essa temática, a gente sabe que você abordou bastante isso, inclusive enquanto presidente ou da diretoria da AIC, em alguns momentos, né, da sua passagem na AIC, passagem que ainda segue, né? Você ainda faz parte da diretoria. Estou na vice. A escolha por esses três, Todos os Homens do Presidente, Spotlight e Abutre. Isso foi uma decisão metodológica, assim, né? Porque eu tinha que escolher um critério, eu não queria escolher meramente por escolher, então eu fiz uma sequência de pesquisa em listas sobre indicação de filmes sobre jornalismo. Durante um período, um recorte de período ali no Google, e aquelas listas, sabe, listas assim de jornalista mesmo, de cinéfilo, de cursos de jornalismo, tipo, o que você deve assistir sobre jornalismo no cinema. E esses três figuravam mais? Compilei 20 listas dessas, cheguei a mais de 400 filmes presentes nessas listas, quantifiquei isso tudo, né? E cheguei a esses três como os mais citados, ou seja, os 3 filmes mais indicados por especialistas, né, para serem vistos como exemplares da profissão, exemplares para o bem e para o mal, né? Porque o caso do Abutre, por exemplo, é aquilo que a gente não gostaria o lado que a gente gostaria de não ter na profissão. Mas são 3 excelentes obras, né? Assim, tirando um pouco do olhar da crítica enquanto jornalistas, o Abutre é fantástico também. É fantástico. Assim, porque te dá uma referência negativa, né? Quer dizer, o que não é para fazer, né? Mas o contexto da obra é excepcional. Sim. E o Abutre, ele impressiona não só pelo personagem principal, que é aquele aventureiro que sai pela madrugada catando imagens sangrentas de tudo e tal, que tiver rolando. Mas o próprio núcleo de jornalismo profissional mesmo, quem recebe as imagens, a editora... Quem trata do conteúdo, né? Aquele processo de bastidor ali também é muito interessante. Vitor, vamos falar um pouquinho sobre você. Você trocou as redações pela sala de aula, né? Você está agora muito ligado à academia. O que provocou essa mudança, né, ao longo da sua carreira? Olha, foi acontecendo, né? Eu adoro redação, sinto uma saudade enorme de redação, gosto dessa vibração da redação, eu acho que é muito legal estar entre colegas, assim, na atividade propriamente dita do jornalismo, né? Sobretudo do jornalismo diário, né? Do hard news, mas a profissão também tem uma gama enorme de possibilidades, e uma delas, foi a primeira que apareceu, foi trabalhar com assessoria, né, assessoria de comunicação. Eu sou assessor, trabalho na assessoria no departamento de comunicação do Sindicato dos Petroleiros já há bastante tempo, e foi possível, com o trabalho em assessoria, começar a conciliar
com interesse acadêmico também, né? Eu acho que a redação, eu acho que você sabe disso, a redação nos consome mais e dificulta, né, às vezes, até o cumprimento de trabalho. horário. Alguns heróis conseguem, mas até o cumprimento de horário. horário. Mas é difícil, né? A assessoria você consegue um pouco mais isso, e aí eu fui fazer mestrado, agora mais recentemente eu fiz doutorado, já dou aula no Uniflu há 20 anos. Então, aí eu fui fazendo uma carreira acadêmica, especialmente no curso de jornalismo. Dei aula em outros cursos, em outras universidades também, porque o meu mestrado é em sociologia, então isso me permitia transitar por outros cursos, mas a grande paixão é dar aula no curso de jornalismo para falar com os novos do bando, né? Não tem coisa mais gostosa do que revigorante, isso. Revigorante. Você lançou outras obras, Eu Transaria com Mortos, em 2014, Daqui Desse Lugar, 100 artigos sobre jornalismo, política e pertencimento, em 2007, Contos da Terra Plana, né, organizado junto com Jorge Rocha, né, pela Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima, em 2007. Gostaria que você falasse rapidamente dessas obras também, para a gente situar, né, o nosso internauta, o nosso telespectador que está acompanhando. Eu Transaria com Mortos é um livro de crônicas e contos, que é uma coisa que eu gosto também é outra nuance, né, que eu gosto de enveredar pela ficção, gosto muito de escrever ficção, então pretendo agora voltar a ter mais tempo para fazer isso, inclusive. Então tem ali 20 crônicas e 20 contos reunidos, né, contos meio do absurdo, do fantástico. O Daqui Desse Lugar é uma coletânea de artigos jornalísticos e algumas crônicas, muitos deles saíram no Monitor Campista, no antigo Monitor Campista, alguns no Jornal do Brasil e em vários outros lugares. E o Contos da Terra Plana foi uma organização, junto com Jorge Rocha, de autores de contos aqui na cidade, que estava formando uma cena literária ali no início dos anos 2000, e a gente reuniu esse material todo no Contos da Terra Plana. E agora você vem, né, com essa nova obra. Os Jornalistas Heróis no Cinema. E essa obra é uma obra que, como você citou, foi motivada, aí, né, os caminhos surgiram com a sua pesquisa, né, para a sua tese de doutorado. E como que as pessoas podem ter acesso a essa obra? Como é que elas podem adquirir a obra? Direto no site da própria editora? Como é que funciona? É no site da própria editora, e-papers, e-papers.com.br, fácil de achar no Google, fácil de achar lá no livro também, é direto lá com a editora. A gente vai ter alguns lançamentos que a gente está planejando, esperando um pouco o retorno às aulas também, né, porque como é um livro muito voltado, né, para o público também de jornalismo e estudantes de jornalismo, a gente deve ter um lançamento no Uniflu, no retorno às aulas. Retorno às aulas, né? E deve ter um lançamento no Rio também, que está previsto lá para início de agosto, lá na livraria Travessa de Botafogo. Beleza. Vitor, muito obrigado pela participação, né? Eu fico muito feliz durante um bom período, eu ter acompanhado aí sua trajetória mais de perto, né? E a gente sabe, quando a gente vê o colega que consegue driblar as dificuldades que a gente tem no nosso dia a dia da profissão. Não são poucas, não são poucas. Para trabalhar também e crescer em outras áreas, é realmente um motivo para nos alegrar, né? Então, sinta-se aí abraçado por todos nós, colegas. Parabéns. Obrigado e retribuo com carinho.